Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. O tema dos incêndios é, infelizmente, um tema cada vez mais recorrente. De norte a sul do país, com uma frequência que já não se consegue prever, os territórios e as respectivas comunidades sofrem o horror de ver o fogo aproximar-se das suas casas e bens e de pintar de negro as paisagens. Outrora verdes, outrora fonte de rendimentos, outrora ativos turísticos, indispensável ajuda às economias locais. Outrora fonte de inspiração e ânimo para investimentos privados nas mais diversas áreas e setores. Esta é uma realidade com efeitos negativos incomensuráveis, materiais e imateriais, para todo o país, mas muito em particular para os territórios do interior, que enfrentam graves problemas na retenção e na captação das pessoas. Todos vivemos ou assistimos com assombro e admitamos, com alguma surpresa, a tragédia de 2017, que resultou em dezenas de mortos e milhares de hectares de área ardida, nesta que foi uma das maiores tragédias coletivas que vivemos enquanto país, enquanto povo. Todos nos recordamos das convictas resoluções que na altura foram assumidas, afirmando enquanto povo e enquanto governo que tudo seria diferente dali em diante e que nada idêntico poderia voltar a acontecer. Em 2018, 2020, 2022 e em 2024 voltamos a ter graves incêndios. E este ano, em 2025, e numa altura em que ainda não terminou o período de risco de incêndios, a contagem já vai em milhares de hectares de área ardida e há a lamentar perdas humanas. De todos eles resulta algo em comum. A recuperação é sempre muito lenta e é dolorosa e exige coragem, muita coragem. Mas exige algo que nos parece fundamental: políticas robustas de prevenção, medidas rápidas na ajuda a prestar às populações. Este é um daqueles assuntos, senhores e senhores deputadas, que mereceria um verdadeiro esforço coletivo, suprapartidário, um pacto de regime. Portugal, os portugueses e a sua segurança mereciam que assim fosse. Infelizmente, olhando para o debate de ontem, neste mesmo plenário, a ideia global que passa para os portugueses é que os partidos não estão verdadeiramente comprometidos com a procura de soluções para esta temática. Importa destacar a atuação séria, proativa e atenta do Governo, muito em particular ao nível das medidas de prevenção, com responsabilidade, sem populismos, sem mediatismos, que é o que se espera de quem governa e de quem quer governar bem. Quanto às questões de fundo, da organização da floresta, das políticas de coesão territorial, da aposta estratégica na agricultura, na pecuária, na produção florestal, enquanto motores da atividade económica que sustenta famílias e salvaguarda o povoamento do território, o Governo apresentou a 21 de março, antes do verão, o Plano Floresta 2050, compromisso para um futuro verde, ponto que será apreciado e votado, não neste ponto, como muitos deputados confundiram, mas já de seguida, no ponto seguinte. Felizmente, e até ao momento, a dimensão da tragédia de 2017 não se voltou a repetir. Sinal de que algo mudou, que algo está a ser bem feito. Mas enquanto houver uma única perda de vida a lamentar, uma única que seja, não podemos baixar os braços. E no que diz respeito ao apoio às populações afetadas, não há tempo a perder. Para este efeito, o Governo aprovou uma lei-quadro que agiliza procedimentos para a reconstrução de habitações, reposição da atividade agrícola e pecuária, manutenção de postos de trabalho e a viabilidade de todas as empresas afetadas. O Governo aprovou o Decreto-Lei 98/2025 de 24 de agosto, que estabelece um quadro normativo apto a responder com maior celeridade e eficácia às necessidades das pessoas afetadas. A proposta de lei que hoje aqui discutimos prevê a introdução de isenção temporária de IVA, que se aplica a transmissões gratuitas de produtos próprios para a alimentação de gado, de aves e outros animais, exclusiva ou principalmente destinados ao trabalho agrícola, ao abate e à reprodução.
bem como medidas como a agilização da relação entre as CCDRs e as autarquias locais e a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas em determinados atos. Senhoras e senhores deputados, o pressuposto de não ter de liquidar IVA nestas situações permitirá a eliminação do custo fiscal associado à doação, o que acelera a mobilização de apoios, especialmente em setores como o agrícola, onde os recursos são muitas vezes escassos e urgentes, e evita encargos fiscais adicionais para quem doa estes bens, incentivando a solidariedade e a mobilização de recursos para as zonas afetadas. Para finalizar, gostaria de uma vez mais deixar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma palavra de profundo agradecimento a todos os bombeiros, forças de segurança, proteção civil e a todos os autarcas. Sabemos que todas as palavras são poucas, mas ainda assim temos de o fazer. Há também um coletivo que merece reconhecimento e uma palavra de solidariedade. As comunidades afetadas. Saibam que tudo faremos para mobilizar as diferentes forças políticas em torno deste tema, para que juntos possamos evitar que situações como esta que viveram não se voltem a repetir. Muito obrigada.